Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os fundos multimercado. Então esse vai ser o primeiro vídeo para quem está acompanhando a sequência aqui do canal, que a gente vai falar de renda variável. E por que eu resolvi falar justamente dos fundos multimercado? Porque normalmente esses fundos são o primeiro passo que é dado para dentro da renda variável. Então é bem comum as pessoas começarem a investir ali montando a reserva de emergência, depois da reserva de emergência, investir mais em renda fixa, e à medida que vai acostumando com a ideia de investir, que vai gostando, que vai pegando o jeito, começa a procurar um pouco mais de renda variável. Para não ter que tomar todas as decisões sozinho, porque quando você vai investir em renda variável, é um universo um pouco mais complexo, você tem algumas coisas a mais para serem analisadas. É bem comum começar através de um fundo multimercado, porque você está contratando um gestor. Então, basicamente, sempre que a gente fala em fundos, seja fundo de renda fixa, fundo multimercado, mais para frente eu vou falar para vocês de fundos de ações. Eu já falei um pouco sobre fundos imobiliários no Instagram, falo bastante deles. Quando você investe em qualquer tipo de fundo, você está contratando um gestor para investir para você. Então você não tem preocupação, você só entrega o dinheiro para ele, você, lógico, vai fazer uma análise do fundo antes disso, vai ver como é que é o histórico do fundo, quais são as características dele, mas a partir desse momento você vai confiar no gestor para investir para você. E qual que é a grande diferença da renda fixa para a renda variável? Basicamente, na renda fixa a gente sabe como a gente vai ser remunerado, a gente pode não ter certeza de quanto a gente vai ser remunerado. Então vocês viram que a gente falava lá que você consegue vincular seus investimentos ao CDI, vincular seus investimentos à inflação, fazer um misto aí de inflação mais um pré-fixado ou só pré-fixado. Então você sabe a forma com a qual você vai ser remunerado. Então, daqui a 3 anos eu vou receber a inflação em mais 4%. No caso da renda variável, não. Você não sabe como você vai ser remunerado e nem quanto você vai ser remunerado. A tendência é que a renda variável renda acima da renda fixa, mas nada pode te garantir isso. Os gestores ou a gente mesmo, quando investe diretamente em renda variável, tenta obter retornos acima da renda fixa, mas isso não é uma garantia. E além disso, a renda variável tem oscilações maiores do que a renda fixa. Então vocês viram com relação à marcação a mercado, a gente tem a marcação a mercado no Tesouro IPCA+, em CDBs, LCIs, LCAs, e isso é o que faz a oscilação dos investimentos de renda fixa. Se você quiser sair antes do prazo, você vai sofrer marcação a mercado. Pode ser que você tenha um rendimento acima do que você está esperando naquele momento ou abaixo. Mas isso é uma coisa mais se você quiser sair antecipadamente. Ou no caso dos fundos de renda fixa, que investem lá em debêntures que sofrem a marcação a mercado. No caso da renda variável, não, você tem certeza que você vai sofrer oscilações, porque os ativos em que a renda variável investe sofrem oscilação, que basicamente é investimento em juros, investimento em variação da inflação, investimento em câmbio, investimento em ouro, investimento em ações, em imóveis, em ativos internacionais. Vocês vão ver que tem fundos que podem investir em ativos internacionais, então é esperado que a oscilação na renda variável seja bem maior do que da renda fixa. Mas vamos lá, então a gente já adiantei para vocês que quando você investe em um fundo, você está contratando um gestor profissional para investir para você. Então uma das coisas da renda variável que você não vai precisar se preocupar quando investe através de fundos, que é uma coisa que realmente assusta bastante, que dá um pouco mais de trabalho. Vocês vão ver mais para frente também quando a gente investe diretamente em ações, quando a gente investe diretamente em fundos imobiliários ou ETFs. É nossa responsabilidade calcular o imposto de renda que a gente tem a pagar, então a gente tem que apurar qual foi o nosso lucro, em cima do nosso lucro a gente tem que calcular os impostos, a gente tem que preparar a guia de pagamento de impostos e pagar. Quando você investe através de um fundo, não. O gestor tem toda essa responsabilidade no seu lugar. Então você está remunerando o gestor, você está pagando a taxa de administração para ele fazer isso tudo por você. Ele vai tomar todas as decisões de investimento, vai decidir se é melhor investir em ações, em câmbio, em moeda, em ouro, em renda fixa, e vai se preocupar com toda essa questão de impostos. Então basicamente você está pagando o salário para não ter preocupação nenhuma. Além disso, já falando um pouco também das taxas, além da taxa de administração, que seria essa remuneração do gestor, você tem também a taxa de performance, que é assim, exatamente da mesma forma que acontece no fundo de renda fixa. Existe um benchmark que é chamado uma meta para o gestor. Se ele ultrapassar essa meta, é comum ser cobrado da gente um bônus. O gestor recebe um bônus por conseguir ultrapassar a meta que ele estabeleceu. Então é muito comum, vocês vão ver também, vou mostrar na prática aqui, que os fundos multimercado tenham como meta o CDI. Então, quando eles conseguem ultrapassar o CDI, é cobrada uma taxa de performance, normalmente entre 10% e 20% do que ultrapassar o CDI.
E já falando disso, das taxas, uma coisa que é bem interessante no Brasil é que todos os fundos, todos os sites que publicam resultados de fundos, gráficos, rentabilidades, são obrigados a apresentar os resultados livres dessas taxas. Então, depois de descontar dessas taxas, elas só não são isentas do imposto de renda. E falando de imposto de renda, não é porque o gestor vai fazer todo esse trabalho de cálculo e pagamento de imposto que a gente está isento dele. Os fundos multimercados são tributados pela tabela regressiva de imposto de renda. Então já é aquela velha conhecida nossa. Até 6 meses de investimento você vai ser tributado em 22,5%, de 6 meses a 1 ano em 20%, de 1 ano a 2 em 17,5% e acima de 2 anos em 15%. E além disso, assim como os fundos de renda fixa, existe a cobrança do come cotas. Então a cada 6 meses é cobrado um adiantamento, é chamado adiantamento, mas eu já falei para vocês alguma vez que eu não gosto muito desse termo, porque falando adiantamento dá a impressão que não é uma coisa prejudicial, mas ela é. Quando você paga o come cotas, é automaticamente descontado de você. Quando é descontado o come cotas, aquele dinheiro que é considerado um adiantamento de imposto para de render. Então, no longo prazo, isso faz diferença. Seria melhor você manter aquele dinheiro rendendo e no final pagar o imposto de uma vez só. Mas os fundos multimercado, assim como os fundos de renda fixa, sobrem a cobrança do imposto de come cotas a cada 6 meses em uma alíquota de 15%. E falando por que eu gosto dos fundos multimercado, por que eu acho que eles são boas opções, inclusive eu acho eles melhores que os fundos de renda fixa que a gente já comentou aqui e melhores que os fundos de ações, inclusive. Depois eu vou falar para vocês de fundos de ações, que são aqueles fundos que investem basicamente só em renda variável. Por que eu gosto dos fundos multimercado? Porque eles são livres. O gestor pode optar, se ele achar que o mercado está mais favorável para renda fixa, ele pode pegar o dinheiro ali do fundo e colocar mais em renda fixa. Se ele achar que o mercado está melhor para renda variável, ele pode pegar aquele recurso do fundo e colocar mais em renda variável. Se tiver com medo de tudo, se tiver um cenário mais arriscado no país ou no mundo, ele pode investir em dólar, ele pode investir em ouro. Então, os fundos multimercado não ficam limitados a uma classe de ativos. Os fundos de renda fixa têm que investir em ativos de renda fixa, títulos do Tesouro, CDBs, L6, LCAs, debêntures, e os fundos de ações têm que investir em ações. Os fundos multimercado não, eles podem investir basicamente no que eles quiserem. E até eu coloquei aqui os principais tipos de fundos multimercado que a gente encontra. Normalmente esse nome, tirando os livres, que os livres não aparecem no nome do fundo, esses nomes aparecem no nome do fundo. Então você consegue identificar o tipo de investimento do fundo pelo nome dele. Normalmente isso não é uma regra, mas costuma ser seguido. Então esses são os principais. Existem outros tipos, mas são os mais comuns que a gente encontra. Os fundos livres basicamente são livres. Eles não têm nenhum tipo de limitação ou estratégia de investimento. Eles podem investir onde o gestor estiver achando melhor. Os fundos macro investem no cenário macroeconômico, por isso que eles chamam fundos macro. Então o gestor fica estudando a longo prazo como que acha que vai estar os juros no futuro, como que acha que vai estar a inflação no futuro, como que o país vai estar se desenvolvendo no futuro. Então ele faz alocações pensando bem mais a longo prazo. Então normalmente são fundos que têm uma variação menor, são fundos um pouco mais estáveis, porque eles investem sempre pensando lá na frente. Os fundos long only são os fundos que investem só comprando ativos. Então, basicamente, como a gente investe em renda variável, você compra uma ação ali e fica esperando aquela ação se valorizar ao longo do tempo. Os fundos long only fazem isso, eles compram um ativo esperando a valorização dele. Os fundos long base são um pouco diferentes, eles investem tanto em long, então eles compram ativos pensando na valorização desse ativo ao longo do tempo, então compram ações pensando em subir, mas eles podem também fazer vendas de ações. Então, para quem já está um pouco mais habituado, são vendas a descoberto. O que quer dizer isso? É um fundo, a gente também pode fazer isso se quiser, mas é um fundo vender um ativo que ele não tem. Então, imagina que o fundo, o gestor acha que uma ação vai cair. Ele faz a venda daquela ação que ele não tem, por exemplo, por 10 mil reais. E essa ação realmente vai caindo, e ele faz a compra lá no futuro a 8 mil reais, por exemplo. Então ele vendeu a 10, a venda foi antes da compra, então é uma operação contrária. Ele vendeu as ações, ficou devendo essas ações. E no futuro ele compra essas ações para encerrar a posição. Então se ele vendeu a 10 mil e comprou no futuro ali a 8 mil, essa diferença de 2 mil reais é o lucro que ele teve. Os fundos long short têm uma estratégia um pouquinho mais complexa.
eles fazem compras de pares de ativos, normalmente que tem uma correlação contrária, uma correlação negativa entre eles. Fazem uma compra de uma ação esperando que ela vai subir e uma venda descoberta de uma que eles acham que vão cair. Normalmente isso envolve uma análise um pouco mais complexa de mercado, às vezes questão de dólar, de juros, de inflação, por exemplo, ativos descorrelacionados. Uma empresa exportadora, o faturamento dela aumenta com a subida do dólar, mas empresas que são dependentes do dólar, como por exemplo empresas de aviação, que têm seus combustíveis cotados em dólar, quando o dólar sobe, os custos da empresa sobem, então o lucro dela cai. Se o gestor, por exemplo, acha que o dólar vai subir no futuro, ele pode fazer long, ele pode comprar uma exportadora porque acha que os lucros, a receita dessa empresa vai crescer com o aumento do dólar, e pode fazer um short, pode fazer uma venda descoberta numa empresa de aviação, porque a empresa vai ter quedas na receita e nos lucros, e isso deve fazer a cotação da ação cair. Então ele faz essa compra e venda de ativos correlacionados negativamente, esperando que um suba e o outro caia. Quanto mais um subir e o outro cair, quanto maior for a diferença entre esses ativos, melhor para o gestor. O lucro está justamente na diferença entre os dois ativos, quanto que um subiu, quanto que um caiu. E só para a gente fechar aqui, os principais fundos multimercado que existem, os fundos quant ou fundos quantitativos. Normalmente é mais fácil encontrar com esse nome quant. São fundos que usam algoritmos de computador, então são na verdade programas de computador que ficam ali rodando o tempo todo tentando procurar melhores estratégias para ter um lucro em relação ao mercado. São fundos que estão se tornando bem mais comuns agora, bem famosos, tem alguns que estão com umas rentabilidades interessantes. Eu vou até mostrar eles para vocês na prática. Com relação a valores mínimos para se investir no fundo multimercado, liquidez e outros detalhes desse tipo, eu vou preferir mostrar para vocês na prática, porque eu vou abrir o site da XP aqui e mostrar em alguns fundos onde vocês encontram cada uma dessas informações. Uma dúvida que é bem comum é como começar a escolher os fundos multimercado, porque são muitos. Então, todo dia surgem novas gestoras, surgem novos fundos. A minha recomendação é, encontre dentro da sua corretora a lista de fundos recomendados por ela. Praticamente todas as corretoras têm publicações desse tipo, é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Eu vou mostrar a lista da XP, mas independente por onde você invista, deve ter uma lista desse tipo. Ou peça indicações a pessoas, como um assessor, manda uma mensagem no chat da sua corretora, ou pergunte para seus amigos, pessoas que investem também, vai pedindo indicações de fundos e eu vou mostrar aqui como vocês vão fazer a análise do histórico desses fundos, mas é uma forma de começar, porque se você for pegar a lista de todos os fundos que são disponíveis na corretora e for ficar olhando um por um, você vai levar muito tempo, porque a lista muitas vezes tem algumas centenas de fundos com algumas indicações e com uma lista mais pré-selecionada da sua corretora, a análise fica bem mais fácil. Então eu deixei o site da XP aberto aqui, eu não estou nem logado na minha conta, então qualquer pessoa pode acessar isso aqui, mesmo que você não tenha conta na XP. Então está aqui no site xpi.com.br. Se você vier aqui em conteúdos, você vai encontrar fundos de investimentos. Então eu vou entrar nessa aba aqui, nesse tópico aqui. Aqui dentro de acesso rápido, em relatórios periódicos, a XP todo mês divulga os top 50 fundos dela. Esse é o mesmo link que eu usei para mostrar para vocês no vídeo de renda fixa, de fundos de renda fixa, que eu vou usar agora para fundos multimercado. Então vamos abrir aqui, vou aumentar um pouquinho aqui porque eu acho que está pequeno para vocês. Eu acho que assim fica legal, acho que assim dá para a gente ver bem. Então basicamente, a gente já mostrei para vocês esse site aqui, mas eu vou repetir um pouquinho. O fundo aqui é o nome do fundo, a classe de ativo é onde ele investe, então aqui são os fundos de renda fixa. Se a gente for rodando aqui para baixo um pouquinho, começam a aparecer os fundos multimercado. A estratégia que ele adota, basicamente é aquilo que eu acabei de falar para vocês, se ele é macro, se ele é long short, se ele é long biased, se ele é quant. Então é isso aqui. A aplicação mínima é o valor mínimo que você tem que aplicar na primeira vez para entrar no fundo, para abrir sua conta ali, digamos assim, no fundo. É o primeiro aporte que você tem que fazer. Isso aqui é a taxa de administração que está sendo cobrada pelo gestor. Como eu já disse, no caso dos fundos de renda fixa, são taxas menores. Aqui nos fundos multimercados vocês vão reparar que as taxas aí giram entre 1% e 2% ao ano, tá? Essa taxa é cobrada ao ano. Subindo aqui só para aparecer o cabeçalho. Aqui é a taxa de performance, então... E aqui o benchmark, essas duas colunas têm que ser olhadas juntas. Então a taxa de performance, por exemplo, aqui desse fundo, Absolute Vertex, a taxa de performance é 20% sobre o que exceder o CDI. Então aqui é o benchmark, qual que é a meta do gestor, e aqui qual que é a taxa que ele vai cobrar se ele conseguir superar o benchmark.
Subindo um pouquinho aqui só para aparecer o cabeçalho de novo. O que é cotização e resgate? Então, se você pedir o resgate do fundo, quanto tempo vai demorar para esse dinheiro voltar para você? Então, é bem comum que nos fundos de multimercado esse prazo seja aí de 30, 60, 90 dias, porque à medida que o fundo vai tendo estratégias mais complexas, igual eu falei para vocês, long short, que é uma estratégia complexa, é demorado para ele desfazer essa posição. Então, se você pedir um resgate do fundo, o gestor vai ter que desmontar aquela posição para devolver o seu dinheiro, hein? Então, é bem comum os fundos que têm estratégias bem mais complexas demorarem mais tempo para te devolverem. E aqui tem uma ressalva que eu quero fazer, um alerta que eu quero fazer, porque é muito comum as pessoas verem, então esse fundo multimercado, por exemplo, aqui o OCAN Institucional 2, ele é D+0, igual o CDB de liquidez diária, igual o Tesouro Selic. Por que eu não posso usar ele como reserva de emergência? Porque isso aqui é uma renda variável, você nunca deve usar renda variável como reserva de emergência. Reserva de emergência não é um investimento para te dar uma alta rentabilidade, deve ser um investimento seguro que vai estar ao alcance da sua mão ali, sempre que você precisar numa emergência, você conseguir resgatar ele de forma rápida e sem correr risco de ter variações negativas ou um risco pequeno de ter variações negativas. Então, no caso de fundos multimercado, eles correm esse risco, podem ser fundos um pouco mais estáveis, fundos macros costumam ser menos voláteis, mas corre esse risco. Então, evite, não use fundos multimercados como reserva de emergência. Beleza, voltando aqui, essas colunas aqui eu não gosto nem de olhar, porque elas mostram qual foi o retorno do mês, o retorno do ano e o retorno dos últimos 12 meses, 24 meses e 36 meses. Na minha opinião, isso aqui não serve de muita coisa. Pode ser que um fundo deu sorte de ter uma rentabilidade muito alta em um mês, muito alta em 6 meses, muito alta no último ano, mas é muito importante que você olhe todo o histórico no fundo. Não adianta você focar só nessa coluna aqui, vir aqui e ordenar, vou pegar o fundo que teve a maior rentabilidade nos últimos 12 meses e investir nesse fundo. Nada garante que ele vai ter essa rentabilidade no futuro. É importante você olhar como ele se comportou no passado também e fazer comparação entre fundos. Você não vai abrir o primeiro fundo aqui, escolher ele e investir. Você vai pegar esses fundos e olhar comparativamente. Você pega alguns fundos, eu vou mostrar como vocês fazem isso aqui. Pega alguns fundos e jogue no gráfico, comparem. Quando um caiu, quanto que o outro caiu, se o outro caiu mais, se caiu menos, se eles são muito correlacionados, se eles são mais descorrelacionados, ou seja, se quanto um sobe o outro cai, os dois sobem juntos. Então é importante você fazer uma análise comparativa de todo o histórico. Por isso que eu não gosto dessas colunas aqui, eu nem analiso, para falar a verdade, essas colunas de retorno aqui. Mas beleza, vamos passar um pouquinho mais para a parte prática. Vamos pegar aqui os fundos multimercado. Vamos começar dando uma olhada nesse OCAN Institucional 2. Aqui, logo que você clica, ele fala um pouquinho da estratégia do fundo. Normalmente eles falam aqui qual que é o objetivo do fundo. Por exemplo, esse aqui tem: o fundo possui o objetivo de retorno de CDI mais 2% ao ano. Então, CDI, se vocês lembram, é muito vinculado a Selic, um indicador muito próximo a Selic. Então, a estratégia deles é retornar o CDI mais 2% ao ano, com uma volatilidade, que é essa oscilação, de 2% ao ano. Rodando um pouquinho aqui para baixo, ele mostra quais são os principais mercados de atuação. Então, eles investem em juros. Então, como eu disse, isso aqui é um cenário macro, eles gostam de investir em macroeconomia. Então, olham o futuro dos juros no Brasil, olham ações no Brasil, fazem compra de ações no Brasil e moedas como dólar, euro, podem fazer esses investimentos. Eles não investem em commodities, que é matéria-prima, não investem em crédito, que é basicamente debêntures, crédito internacional, que são dívidas de empresas de outros países, juros internacional, que é diferente dos juros do Brasil, que são cenários futuros de juros mundiais, ações fora do Brasil, mercado imobiliário, crédito soberano, que é investimento em tesouro, eles não fazem. Crédito high yield também é um outro tipo de debênture, e mercados globais. Então, basicamente, é um investimento mais tranquilo. Ele investe só aqui em juros no Brasil, algumas ações no Brasil e moedas. Vamos dar uma olhada no outro fundo aqui para a gente comparar. Vamos pegar esse XP Macro Institucional. Então, vamos rodar aqui. Ele tem como objetivo um retorno de CDI mais 3% ao ano. Então, os investimentos são bem semelhantes ao que a gente acabou de abrir aqui no OCAN Institucional 2, que é juros no Brasil, ações no Brasil e moedas. Se vocês tiverem interesse, aqui dentro de características, vocês têm todas as outras informações relevantes do fundo. Então vamos usar isso aqui para a gente dar uma olhada. Aqui é o CNPJ do fundo, que é importante para vocês. Vou mostrar para vocês que vocês usam esse dado aqui para olhar o histórico de rentabilidade dele.
qual que é a aplicação mínima? Ou seja, para você abrir sua conta nesse fundo, para você fazer o primeiro aporte nesse fundo, eles estão exigindo um aporte inicial de R$5.000. Essa movimentação mínima são aplicações, futuras aplicações para você fazer. Então, o mínimo para você fazer mais um aporte nesse fundo é de R$1.000. Então, você abre a sua conta aí, vamos supor, você foi lá e colocou R$7.000, você fez o primeiro investimento nesse fundo. Se você tiver aí com R$1.500 parado na sua conta e quiser investir nesse fundo, você pode. Você não precisa juntar outros R$5.000 para fazer um novo aporte nele. Só ultrapassar esse aporte mínimo aqui, você consegue colocar. A cotização de resgate, como eu falei para vocês, isso aqui está muito ligado à liquidez. Então, quando você pede o resgate, eles fazem o cálculo de quanto você tem no fundo naquele dia, então D mais 0 quer dizer que no dia de hoje eles veem quanto que está o valor que você tem no fundo, e a liquidação é o dia que eles vão te pagar, então é em D mais 1. Eles vão te pagar no dia seguinte, então vão ver quanto que você tem de dinheiro no fundo hoje, no dia que você pediu o resgate, no dia útil seguinte eles depositam o valor para você. Então a categoria é um multimercado, a classificação ele é um macro, aqui a XP inclui um pouco mais de detalhe, é um macro de baixa volatilidade, a taxa de administração que é cobrada é de 1,25%, a taxa de performance é de 20% do que exceder o CDI. Só lembrando que eu falei para vocês, essas taxas aqui vocês não precisam se preocupar, porque todos os sites que vocês abrirem que mostrarem a rentabilidade já vai estar líquida dessas taxas. Vamos abrir um outro fundo aqui que tem um resgate mais longo para mostrar para vocês. Então vamos pegar esse Kinea Cronos aqui, vamos dar uma olhada no que ele investe. Então ele é um fundo que investe em bem mais opções aqui. Vamos dar uma olhada qual que é o objetivo dele. O fundo possui o objetivo de retorno de CDI mais 3 a CDI mais 4% ao ano no longo prazo, com uma volatilidade esperada de 3 a 4% ao ano. Onde que ele atua? Naqueles mesmos tipos de ativos que a gente viu nos outros fundos, juros, ações e moedas, só que eles aplicam também commodities, são basicamente matérias-primas, como minério de ferro, uma commodity bem comum aqui no Brasil. Eles não investem em crédito, então eles não investem em debêntures, não investem em dívidas do mercado internacional, investem em juros internacional, investem em ações internacionais, investem no mercado imobiliário e em crédito soberano, que são títulos do governo. Então já é um fundo que tem uma carteira, opções de investimento bem maiores. Se a gente vier aqui nas características, vamos dar uma olhada nele aqui. Tá o CNPJ, então ele aqui, a aplicação mínima também é de R$5.000. Os demais aportes têm um valor mínimo de R$5.000, então para você fazer aqueles novos aportes, se você quiser, se você já tiver com a conta aberta, é de R$5.000. A cotização de resgate é de D mais 29 dias corridos, então D é hoje. Se você pedir o resgate, eles vão pedir hoje mais 29 dias corridos para ver quanto vai estar valendo a sua cota. Então você está vendo ali, você colocou R$10.000 e está vendo ali que ele valorizou para R$12.000, você pediu o resgate. Você não tem certeza que vai resgatar aqueles 12.000, porque nos próximos 29 dias o seu dinheiro vai continuar oscilando junto com o fundo. Daqui a 29 dias eles vão ver quanto está valendo o seu saldo ali no fundo e fazer o resgate para você, fazer a cotização. A liquidação do resgate vai ser no dia útil seguinte à cotização, então são 29 dias corridos, eles vão calcular quanto que você tem no fundo e no dia seguinte te pagar. Ele também aqui, descendo um pouquinho, ele é de um multimercado. A classificação ele é um macro também, então investe no cenário macroeconômico de média volatilidade. A taxa de administração dele é um pouquinho mais alta, é comum isso, quanto maior o objetivo de lucro do fundo acima do CDI ou acima de um benchmark, maior a taxa de administração, porque em teoria o gestor está tendo um trabalho maior para conseguir aquilo, e aqui também tem a taxa de performance. Então beleza, eu voltei aqui no fundo da XP, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo nos documentos, vocês conseguem alguns resumos do que o fundo está fazendo. Aqui em característica, normalmente você encontra um resuminho, alguns gestores escrevem um parágrafo ou dois falando sobre como foi a performance do fundo naquele mês, o que deu lucro, o que deu prejuízo para eles. Então, basicamente, ele fala aqui um pouquinho do fundo, como vocês podem ver. O comentário da gestão, ele fala do mercado externo, os ativos seguiram de tal forma e tudo. Então, às vezes é legal vocês abrirem para dar uma lida, para entender o que o gestor está fazendo. Aqui eles mostram de onde que eles conseguiram a performance. Então, nesse mês, eles tiveram uma performance de 0,14%. De onde que veio 0,14%? 0,22% veio da Bolsa, 0,2% veio de aplicações no CDI,
só que eles tiveram uma queda aqui de 0,05 em juros, 0,11 em câmbio e 0,12 nos próprios custos de administração do fundo. Então o fundo, somando o que ele teve de performance positiva e subtraindo o que foi negativa, esse mês conseguiu 0,14%. E aqui, se vocês descerem um pouquinho, também tem toda a rentabilidade histórica, mês a mês, quanto que o fundo conseguiu. Mas eu gosto mais de olhar essas rentabilidades históricas no site que eu vou mostrar para vocês. Voltando aqui na carta do gestor, ele normalmente faz um comentário um pouco mais longo, se vocês tiverem interesse em ler. Prospecto e regulamento são documentos mais longos, que envolvem um pouco mais da parte legal de formação do fundo. E a lâmina é normalmente um resumo de 1 ou 2 páginas do que o fundo faz. Então agora vamos passar um pouquinho mais para a parte prática de análise. Vamos pegar aquele primeiro que a gente tinha aberto aqui, vamos olhar o OCAN institucional. Vamos pegar o CNPJ dele aqui e vamos jogar nesse site que eu gosto bastante, que chama Comparador de Fundos. É só vocês colarem o CNPJ do fundo aqui em cima na caixinha que vai encontrar pra gente aqui. Então é o OCAN Institucional, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 2. Então clicando aqui, ele vai carregar o histórico do fundo pra gente. Essa linha pontilhada é o CDI, então normalmente o comparativo que a gente faz no fundo multimercado é o CDI, é o benchmark dele, então espera-se que pelo menos ele renda acima do CDI. Então no caso aqui do OCAN Institucional 2 é isso que a gente está percebendo, então ele é essa linha verde que carregou aqui. Aqui se você ficar passando o mouse ele mostra no histórico quanto que ele rendeu e quanto o CDI teria rendido se você tivesse investido em um ativo 100% do CDI e quanto que o fundo está rendendo. Então até aqui, desde 2012 que ele começou até 2016, ele vinha rendendo acima do CDI. Aqui no começo do ano de 2016 ele performou um pouco mal, encostou aqui no CDI, depois foi caminhando mais ou menos junto com o CDI, aqui a partir de 2017 ele se distanciou e está dando uma rentabilidade legal, está dando uma rentabilidade acima do CDI, que é o que é esperado. A gente espera que um fundo multimercado te dê esse tipo de retorno. Então o que eu estou falando para vocês, o que eu acho importante, vocês não olharem só um ano, igual aparece lá no site da corretora, retorno em 12 meses, retorno em 24 meses. Porque olhando nesse tipo de site aqui, você consegue um gráfico histórico dele. E o que é mais interessante? Você fazer comparativo de fundos. Então você olhou aqui, você gostou do OCAN. Ele está dando aqui um retorno relativo, ou seja, um retorno relativo ao CDI. Então aqui em cima ele mostra que em relação ao CDI de 109,75%. Então desde que esse fundo começou, ele rendeu 109,75% do CDI. Então uma rentabilidade aí em relação ao CDI. Vamos pegar aquele outro que a gente tinha visto aqui no site da XP, que era o XP Macro Institucional. Vamos copiar o CNPJ dele aqui e jogar por cima para a gente dar uma olhada. Repare que o início do gráfico aqui agora mudou, ele está começando em 2017, porque quando fica em ótimo aqui, ele pega o fundo mais novo e compara eles para ficar na mesma referência. Então o que a gente pode perceber desse fundo que a gente colocou aqui agora? Essa queda aqui em maio de 2017, praticamente todos os fundos que vocês forem analisar vão ter, porque isso aqui foi conhecido Joesley Day, que foi o dia em que o Joesley apresentou aquela gravação com o Michel Temer, e foi um dia assim, muito volátil na bolsa, todos os ativos caíram bastante e com isso todos os fundos caíram também. Então é bem comum vocês verem essa queda aqui em 2017. Então basicamente o fundo que a gente colocou agora, o XP Macro Institucional, ele vinha com uma rentabilidade um pouco acima do OCAN Institucional. Nessa queda do Joesley aqui, a queda dele foi um pouquinho mais forte, então ele ficou para baixo do OCAN Institucional. Depois aqui ele conseguiu reverter, voltou a ficar acima. Em 2018 ele ficou um pouco abaixo. Então dá para perceber que a volatilidade dele é um pouco maior do que a do OCAN. Ficou bastante tempo para baixo aqui, depois eles começaram a subir mais ou menos juntos. Quando um estava subindo, o outro estava subindo, foram subindo juntos aqui ao longo de bastante tempo até se igualarem na rentabilidade aqui em 2020. Com a crise do coronavírus, dá para ver que o fundo da XP caiu bastante, o XP Macro teve uma queda bem significativa, enquanto o OCAN Institucional se manteve um pouco mais estável aqui. Depois a recuperação do XP Macro foi muito boa, foi uma recuperação bem forte e voltou a ultrapassar o OCAN Institucional. Aqui teve uma outra pequena volatilidade, mas depois conseguiu se consolidar aqui com uma rentabilidade maior, teve uma queda,
mas ele está com uma rentabilidade maior do que a do Ocã Institucional 2. Então o que a gente percebe olhando esse gráfico aqui? Ele é um fundo um pouco mais volátil, então nas subidas ele tende a subir mais e nas quedas ele tende a cair mais. Mas nesse prazo que a gente está olhando aqui, basicamente um prazo de 4, 5 anos, ele tem apresentado uma rentabilidade até um pouco mais interessante, mas você tem que estar preparado, você tem que entender que é um fundo que é um pouco mais volátil. Olhando a rentabilidade relativa deles nesse período aqui, que começando agora em 2017, a rentabilidade relativa do Ocã foi de 119% do CDI e o do XP Macro Institucional foi de 123% do CDI. Então, dando uma continuidade na análise aqui, eu tirei o Ocã Institucional 2, imaginando que eu tenha preferência por um fundo que renda mais, mesmo que me dê um pouco mais de volatilidade. Então, eu vou deixar ele aqui, eu cliquei na lixeirinha aqui para tirar o Ocã Institucional 2 e vamos comparar agora com aquele fundo que a gente tinha visto, o Kinea Cronos. Vamos lançar ele aqui no comparador de fundos e ver como é que é a rentabilidade do XP Macro em relação ao Kinea Cronos. Então, basicamente, o que a gente pode perceber aqui, que o Kinea Cronos, no longo prazo, aqui desde 2017 também, ele tem uma rentabilidade mais interessante, ele tem uma rentabilidade maior do que o XP Macro, e ele também parece ter uma volatilidade um pouco maior. Se vocês repararem aqui, nesse período, por exemplo, o XP Macro praticamente não tinha nenhuma oscilação, e vocês estão vendo, percebem um sobe e desce aqui no Kinea Cronos. Aqui os dois mais ou menos se comportaram de maneira igual, a subida aqui foi mais ou menos igual, e na queda aqui, repare que a queda no XP Macro foi menor do que o Kinea Cronos. Então, isso é típico de um fundo que é mais volátil, ele é um fundo que se arrisca mais, é um fundo que busca ativos mais arriscados para conseguir uma rentabilidade maior. Então, vamos dar uma olhada na rentabilidade relativa dele aqui. Então, desde que nesse período do gráfico, a rentabilidade dele relativa está aqui basicamente em 140% do CDI. Então, é um fundo também bem interessante. O que acontece? Que eu quero fazer um alerta para vocês. A gente está olhando numa lista da XP, que é uma lista de fundos que são analisados, que foram bem escolhidos. A XP escolheu, a equipe da XP escolheu eles para apresentar para os clientes. Eu escolhi um fundo aqui que não está naquela lista da XP, que eu encontrei no Google procurando alguns fundos, e vou mostrar para vocês como é que é um fundo que não tem uma rentabilidade assim tão boa. Então eu peguei o CNPJ aqui, o fundo é chamado Perfin Equity Hedge. Então vamos colocar ele no gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou deixar esses dois fundos para a gente comparar, para ficar um pouco mais completo. Vocês podem colocar quantos fundos vocês quiserem aqui, tá? O problema é que começa a ficar muita linha, às vezes começa a ficar difícil de você entender quem está indo para onde, quem subiu, quem caiu, mesmo tendo as cores diferentes, bagunça um pouquinho. Ele apareceu em roxo aqui, então a gente tem o XP Macro em verde, o Kinea Cronos em vermelho e o Perfin Equity em roxo. Então vocês reparem que ele até vinha interessante, ele mostra uma volatilidade maior aqui, então o Kinea teve aquela oscilação que eu mostrei para vocês, mas ele teve uma oscilação bem mais forte, então ele é um fundo bem mais volátil. Na subida aqui, ele subiu bem mais forte do que o Kinea Cronos, o Kinea teve uma subida um pouco mais devagar aqui, e esse fundo teve uma subida bem forte. Só que reparem o que aconteceu na queda de março, olha a queda que esse fundo teve, ele estava numa rentabilidade aqui mais ou menos positiva em 40% e caiu uma rentabilidade praticamente para zero aqui, uma rentabilidade menor do que 5%. Então ele é um fundo muito volátil, vocês têm que entender, investindo nele, que ele é um fundo volátil. Ele teve uma recuperação boa aqui, uma recuperação bem forte depois da queda de março, só que depois os fundos começaram a apresentar subidas aqui, esses fundos apresentam subidas um pouco mais leves, porque eles são um pouco menos voláteis, e esse fundo basicamente está só de lado aqui, ele não está conseguindo ter uma rentabilidade. Ao longo do final de 2020, o começo de 2021, ele acaba que meio que não conseguiu sair do lugar. Então, se eu fosse fazer uma análise comparativa entre esses fundos, talvez esse não fosse um fundo que eu escolheria. Mesmo ele tendo tido um histórico bom aqui no passado, ele teve apesar das oscilações fortes dele, ele estava com uma rentabilidade boa, mas esse período aqui não me animaria muito. Provavelmente não seria o fundo que eu colocaria na minha carteira. Eu peguei um outro fundo aqui também que eu encontrei no Google, chama Itaú Real Multimercado. Eu coloquei ele aqui para a gente dar uma olhada. Ele também aqui, o começo do gráfico está em 2017. Então reparem como ele tinha uma oscilação, mas até aqui mais ou menos em 2018 ele rendia até um pouco acima dos outros que a gente está analisando. Só que depois de 2018 ele começou a ter só quedas e não está mostrando sinais de recuperação. Se você tivesse investido nele aqui em janeiro de 2017 mais ou menos,
você estaria com prejuízo aí da ordem de 30%. Então é um fundo que numa análise também provavelmente não seria um fundo que eu colocaria na minha carteira. Então eu limpei o gráfico aqui só para a gente variar um pouco. Vamos voltar no site da XP aqui só para a gente encerrar essas análises. Vamos pegar um outro tipo de fundo multimercado para vocês darem uma olhada. Aqui um exemplo de um fundo quantitativo, que como eu disse para vocês, é um fundo que é algoritmo de computador, um programa de computador que toma as principais decisões de investimento. Vamos dar uma olhada como é que ele está performando aqui. Então vamos vir aqui em características, pegar o CNPJ dele. O site carregou um pouquinho diferente agora. Mas colocando o CNPJ dele aqui, vamos ver como é que ele está indo. Esse é um fundo que está com um histórico bem curto. Se vocês repararem aqui, o histórico desse fundo começa só em agosto de 2020. Então é um período muito curto para a gente avaliar. O que dá a impressão? Dá a impressão de ser um fundo bem mais volátil. Então se a gente for olhar as quedas e subidas aqui dos outros dois que a gente estava analisando nesse período mais curto, dá para ver que que a gente acabou de colocar, o Giant, Zaratustra, ele tem uma oscilação bem mais forte, então tende a ser um fundo bem mais volátil. Eu esperaria esse fundo ter um histórico maior para poder investir nele. Pode ser, é muito comum quando esses fundos levam esses nomes, tipo Advisory, que esse fundo invista num outro fundo chamado o próprio Giant Zaratustra, sem esse Advisory. É um fundo que investe nele mesmo, um fundo que investe num outro fundo Master, que é chamado. Então a gente poderia tentar fazer uma análise procurando esse fundo Master aqui. Então eu escrevi o nome dele aqui para a gente procurar. Provavelmente é esse fundo aqui, ó, Giant Zaratustra, fundo de investimento em quase fundo de investimento multimercado. Tem aqui mais ou menos uns 4.000 cotistas, então é provável que esse seja o fundo em que esse fundo Advisory investe. Então eu vou colocar ele aqui. Repare como eles são muito semelhantes. Então justamente esses fundos, um fundo está investindo no outro. A rentabilidade do roxo aqui, que é o Advisory, tende a ser um pouco menor do que o do rosa, porque é cobrada uma taxa de administração dobrada, é cobrada uma taxa de administração acumulada. O próprio Giant Zaratustra já cobra uma taxa de administração e o Giant Zaratustra Advisor cobra uma taxa de administração para investir nesse mesmo fundo. Então existe uma cobrança praticamente dobrada de taxa de administração. Mas vamos tirar o roxo aqui do gráfico para ver se a gente consegue analisar esses fundos com histórico um pouco maior. Então clicando na lixeirinha aqui. Beleza, ele se tornou roxo aqui agora, então o Giant Zaratustra está com um histórico maior, a gente consegue comparar agora desde 2017 e dá para ver como é que ele funciona. Dá para perceber que a volatilidade dele é bem mais alta. Reparem como que foi a queda aqui dos outros dois fundos no Joesley Day e reparem como que foi a queda do Giant aqui nesse dia. Então ele é um fundo que, se você investir, prepare-se para uma oscilação muito maior. Sempre que você pensar em fundos multimercados, sempre que você pensar em investimentos em renda variável, são investimentos de longo prazo, porque vão ter oscilações. Não quer dizer porque o fundo teve 1, 2 ou 3 meses ruins que ele é um fundo ruim. Você tem que analisar todo o histórico dele. Por isso que é importante vocês olharem todo o histórico. Por que isso é importante? Repare que mesmo com essa queda aqui, ele teve praticamente uma queda de 20%. Ele estava com mais de 10% de rentabilidade positiva e caiu para quase 10% de rentabilidade negativa. Desde 2017 para cá, ele conseguiu superar esses outros dois fundos que a gente está analisando. Então a recuperação dele aqui foi muito rápida. Ele teve um salto muito grande aqui, mesmo com as oscilações mais fortes. Quando o Kinea teve essas oscilações aqui, ele teve também de uma forma bem mais forte e até um pouco descorrelacionado, é uma correlação negativa, porque enquanto o Kinea aqui caía, esse fundo estava subindo. Então ele adota algumas estratégias contrárias ao que o Kinea adota. Depois ele teve uma subida aqui mais forte, uma outra queda bem forte, e desde 2019 para cá, praticamente uma subida bem forte. Aqui está tendo uma oscilação, mas é um fundo, analisando o histórico dele, é um fundo com uma rentabilidade bem interessante. Então o que eu estou dizendo para vocês várias vezes aqui? Não fiquem focados só em olhar um mês, não olhem a rentabilidade dos últimos 12 meses, olhem o histórico. Só que se preparem também para a volatilidade. Esses fundos que têm rentabilidades maiores tendem a ter oscilações bem maiores. Olhando aqui a rentabilidade relativa deles nesse período, então o XP 123% do CDI, o Kinea Cronos 139% do CDI e o Giant Zaratustra 196% do CDI. Então pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso, onde que vocês encontram os fundos multimercado para começar a analisar,
as características principais dele, a questão de olhar a lâmina, dar uma olhada na carta de gestor, ver o que o fundo está fazendo, entender o que ele está fazendo, como você pega os dados, como você pega o CNPJ do fundo e joga nesse site aqui, e uma análise básica do histórico do fundo, para vocês entenderem como que são as subidas, as descidas. Fundos multimercado, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, são investimentos em renda variável, então você vai perceber essas oscilações. Vocês viram que os primeiros fundos que a gente abriu ali, por exemplo, o Ocon Institucional 2, é um fundo que apresentava uma volatilidade bem menor, praticamente acompanhando o CDI bem de perto, com uma rentabilidade um pouquinho acima. No final aqui que a gente estava olhando o Giants Zaratustra, por exemplo, é um fundo que tem uma rentabilidade maior, mas com isso vem um risco maior, ele tem oscilações, tem uma volatilidade bem maior. Então é importante vocês sempre analisarem o histórico do fundo. Gostou, achou interessante o histórico? Dê uma lida na lâmina, dê uma olhada na carta do gestor, ver o que eles estão falando sobre os fundos, qual é a perspectiva de futuro para eles. Não fiquem focados em rentabilidade do último mês, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, aquelas coluninhas que apresentam no site da corretora, porque para mim aquilo lá não tem muita serventia. Eu acho mais interessante você olhar realmente um histórico mais completo do fundo. Entendam que fundo multimercado é um investimento de longo prazo, você está investindo para longo prazo, não pense em investir para eles pensando em 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses. São investimentos aí que você deve manter por alguns anos, para ter tempo do gestor aplicar as estratégias dele, para ter tempo de você ver realmente retornos. Vão ter meses que vão ser piores, vão ter meses que vão ser melhores, você vai ver meses com rentabilidades negativas, e isso é comum da renda variável. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um vídeo mais prático, de acessando mesmo o site da corretora, pegando os fundos recomendados e jogando ali para a gente comparar o histórico deles. Qualquer dúvida ou comentário que vocês tiverem, podem mandar aqui no YouTube ou podem mandar via direct no Instagram, que eu tento responder a todos. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.